começar e a gente começa na sequência. Prontinho. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. É um prazer a gente estar aqui encontrando hoje para mais um bate-papo virtual chamado de Cine Luce. É uma atividade do grupo de pesquisa da UFMG que faz essa atividade em parceria com o UFOP, justamente porque a coordenação fica sob responsabilidade da Denise Falcão, que é a convidada de hoje, e eu trabalho junto com ela, a gente trabalha em parceria. Quem não me conhece ainda, meu nome é Cristiane Gomes e sou professora da UFMG. Agradecemos aí a presença de todos para discutir essa temática que é tão interessante, né, que envolve a arte nas ruas. O que será isso? Trabalho, lazer, mendicância, quais os fatores que estão envolvidos, implicações, enfim, tem muita coisa aí. E a Denise vai fazer uma introdução falando sobre isso, né? E também a Denise, que é a convidada especial de hoje, tem mais alguns convidados que ela mesma vai apresentar. Né? Então, só falando rapidamente, a Denise é parceira de longa data, né? Tem pelo menos 10 anos aí que a gente já está trabalhando juntas, né? A Denise fez seu mestrado, doutorado, pós-doutorado na UFMG, fez também um doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona, na Espanha. Oh, época boa, hein, Denise? Oh. E realizou uma pesquisa envolvendo essa temática no Rio de Janeiro e na cidade de Barcelona, com um trabalho de campo que ficou super interessante. O convite foi justamente para ela, né, para partilhar conosco e instigar o nosso bate-papo. Queria avisar para todos que essa atividade de hoje, ela está sendo gravada, então todos aqueles que permanecerem concordam com essa gravação, divulgação de imagem e de voz, depois a gente vai postar no YouTube, né? Então, que todos possam ficar cientes disso e, se permanecerem, significa que estão nos concedendo autorização para isso, ok? Para quem está vindo aqui pela primeira vez, a gente sempre começa com uma pessoa convidada, que é a Denise, que eu já vou passar a palavra para ela. Depois a gente vai abrindo para esse nosso diálogo, que com certeza promete, vai ser super rico. Tá, Denise? Fica à vontade, então, para dar aí esse start para nós. Abre o microfone. Sempre essa parte, né? Então, gente, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. É um prazer, né? A gente já está desenvolvendo essa atividade no Cine Luce, já tem aí para mais de um ano, né? Desde que a pandemia começou, foi a forma que a gente encontrou de continuar discutindo esses temas tão relevantes, de continuar discutindo essas questões tão importantes que perpassam o lazer, perpassam a sociedade, perpassam a cultura, e esse aqui é o nosso grande espaço, né, dessas discussões. Costumo estar na parte de mediação, mas hoje, além da mediação, eu também estou nessa parte como a Cris já colocou, de estar apresentando um pouco sobre o tema, né. Ele também atravessa a minha pesquisa de doutorado, mas ele também acaba esbarrando na minha pesquisa de pós-doutorado, já que eu também trabalhei com o Carnaval de Belo Horizonte, né, ou seja, também com a ocupação do espaço público, né. Então, sempre nesse primeiro momento, para quem ainda não está familiarizado com na nossa dinâmica, a gente tem uma conversa horizontal, né? Então, assim, não existe uma hierarquia de quem vai falar, de quanto tempo que a pessoa vai falar. Então, quem se sentir tocado com o tema, quem quiser entrar, conversar, colocar sua opinião, explanar seu sentimento com relação à conversa que nós estamos tendo aqui, a pessoa escreve pelo chat e a gente vai organizando essa palavra, tá? Então, nesse momento, né, a gente aproveita, a gente tem feito isso, tem quase um ano que a gente vem, e mais uma vez, a gente precisa se solidarizar com as cerca de 450 mil famílias que continuam perdendo seus entes. Nós estamos num momento muito complicado, muito crítico no país, né, e nesse caso específico hoje, a gente também quer se solidarizar com os artistas do nosso país, né,
que além de viverem essa suspensão da possibilidade de exercerem sua arte por conta da pandemia, ainda são atacados quase que diariamente por um governo que despreza a cultura no nosso país, né? Então, fica aí a nossa solidariedade a todos os artistas, todas as pessoas que lidam com a cultura do nosso país, e vamos lá tentar discutir um pouco de tudo isso que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, a gente colocou 2 curtas para startar essa nossa conversa, né? Um pequeno, um short filme, né, que era o Proibido Cantar, né, que é do Rick Renner. Ele foi feito em 2015, e esse curta de animação, ele retrata bem essa lógica da arte na rua, né, dessa ocupação do espaço, né, porque eu acredito que todos tenham visto, mas quem não teve a possibilidade de assistir, nesse curta aparece um cantor todo feliz que vai lá desenvolver a sua arte, começa a fazer as suas relações, as pessoas começam a se encantar, porque a arte, ela também tem esse movimento de encantamento com os outros, né, com o público, e, de repente, ele é cerceado pela lei, né, ele é cerceado pelo guarda, né, que coloca, que proíbe, que quebra seu instrumento, coisas que eu acabei vivenciando em Barcelona, por ser um lugar muito rígido na ocupação do espaço, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. E aí, começa a rolar o que acontece a partir, né, desse movimento de proibição dessa arte ser desenvolvida na rua, né? A gente começa a ver uma rede de solidariedade entre outros músicos, ou quem nem era músico, mas que começa a se sentir tocado por aquela ação tão bruta, e porque também, na minha compreensão, né, aí cada um tem uma da animação, por não aceitar por que não se pode cantar e tocar na rua. Bem, enfim, é um curta de animação, no final, é um final feliz, né, porque terminam todos cantando em cima do guarda-mal. Né, então, essa dá uma pequena introdução dessa conversa que nós vamos ter hoje, e no segundo curta, que foi uma reportagem, né, uma reportagem do JG, ele fala um pouco exatamente dessa diversidade da música, né, o tema, ele acontece em São Paulo, a reportagem ela é feita em São Paulo, mas como a Cris já colocou, né, eu fiz essa pesquisa no Rio de Janeiro e em Barcelona, e funciona da mesma forma, né, a questão da ocupação do espaço público, a questão da perseguição dos artistas, quando eles estão num espaço que a gente entende que é público, mas também é privado, que é no caso do metrô, né, essa questão de estar tocando no metrô, de repente ter que sair do metrô porque vem o guarda, e aí a gente vai ter gente aqui que vai poder conversar bastante, porque viveu na pele isso, né, vivenciou na pele isso. Então, esse segundo vídeo, ele também, né, eu acho que ele apresenta para a gente essa relação da arte com o público, né, como que o público, ele é tocado nesse lugar de estar assistindo, né, parando, quebrando a sua cotidianidade, né, porque uma das questões que a gente percebe é que essa arte na rua, ela acaba fazendo com que uma possibilidade de um lazer a céu aberto, né, um lazer democrático, um lazer gratuito, um lazer que está ali, que possibilita simplesmente que as pessoas parem e assistam. E como muitos dos artistas me falaram, né, dos que eu tive a oportunidade de entrevistar, é que esse lazer, né, essa relação que se dá entre o público e o artista, ela é muito genuína, porque se a pessoa para escutar, para ver, né, porque aqui nós estamos dando o exemplo do músico, mas a gente está com todos, né, os circenses, as estátuas vivas, né, toda a arte que ocupa um espaço público, na hora que a gente, que está nessa relação, e não, eu perdi aqui o raciocínio que eu ia falar. Mas, bem, nessa perspectiva de que o público é afetado por essa arte, ele tem, da relação direta, ele pode simplesmente permanecer,
ou ir embora. Por isso que eles colocam que essa relação é muito genuína, porque se o público, em algum momento, não quer assistir, não gosta, ou não se interessa, o público pode sair, né? Não tem essa obrigação. Então, quem fica, fica porque tem um interesse, porque foi tocado por aquilo que está sendo apresentado, né? E aí é muito interessante, né, porque dentro de toda essa pesquisa que a gente foi desenvolvendo, né, foram 4 anos de pesquisa, a gente acabou entrando em contato com muito artista de rua, né, de diferentes situações, a gente percebe que um grande ponto uma grande questão é a ocupação do espaço, né, e aí vem a pergunta, quem pode ocupar o espaço público, né, quem tem esse direito, né, a gente vê com o Lefebvre que vai falando um pouco dessa questão do direito à cidade, né? Quem tem esse direito à cidade? A quem é permitido ocupar esses espaços, né? Então, essa é uma provocação que eu já começo fazendo para que a gente possa começar a discutir isso, né? Dessas percepções e dessas possibilidades, né? Do como que a gente consegue perceber que esses espaços estão sendo regulados. Porque o que acontece? A minha pesquisa foi feita em 2 cidades, como já foi dito, que é Barcelona e Rio de Janeiro, que são 2 cidades turísticas, né? 2 cidades com forte foco no turismo. E a gente também consegue compreender que as cidades que são turísticas, elas têm toda uma lógica urbana, uma lógica de constituição desse urbanismo, né, desses espaços sociais para o estrangeiro, para o turista. E na hora que a gente começa a construir esses espaços para o de fora, a gente acaba negando esse espaço para quem é de dentro. A gente acaba negando esse espaço como uma possibilidade da apropriação dos próprios sujeitos para sua utilização. E esse espaço, ele começa a ter interesses e intenções que são diretamente ligadas às questões mercadológicas, às questões privativas desse espaço. Então, durante muitos momentos, a gente consegue ver que esse espaço ele passa a ser regulado conforme o interesse e a intenção do órgão regulador, que muitas vezes pode ser o município, pode ser o Estado. Ao mesmo tempo, a gente também consegue perceber uma contrapartida nisso tudo, que é, se eu pego e organizo esse espaço social para que eu tenha uma atratividade maior, a gente pensando no turismo, eu também acabo promovendo o quê? Uma mercantilização desses meus sujeitos que ocupam esse espaço. No caso, os músicos, os artistas, as pessoas do circo. Por quê? Porque eu acabo promovendo a minha cidade, eu acabo promovendo essa cidade turística como um espaço vivo da cultura, porque a gente sabe que a arte, ela vivifica a cidade, a arte, ela sensibiliza a cidade, ela sensibiliza a sociedade. E aí eu passo a fazer um marketing dessa minha cidade a partir daquela arte que, em alguma medida, eu também cerceio, porque não é toda arte, não é qualquer artista e não é qualquer espaço que é permitido que eles ocupem. Então, esse primeiro momento, eu começo trazendo algum desses elementos aí para a gente, né, tá levantando, tá discutindo, porque, assim, né, um outro ponto, né, é a gente pensar, qual que é o poder da arte no sentido da transformação, né, na transformação da cidade, na transformação das pessoas, na transformação da sociedade. Muito se vê que essa arte, enquanto expressão dos sujeitos, daqueles que estão fazendo a arte, ela está muito conectada com essa essência do ser, na emergência do sujeito, no sentido da expressão desse sujeito naquilo que ele acredita, naquilo que ele quer colocar para o mundo, na forma que ele compreende, que ele entende, e que ele quer estar no mundo. Mas será que é possível a gente estar fazendo isso, né? Será que a gente consegue, né? Como é que isso chega nessa relação,
né? Eu tenho vários outros pontos que a gente pode estar conversando aqui, né, que eu queria levantar, mas eu não queria ficar, como a gente sempre faz, polarizando a conversa, né? Queria colocar para vocês algumas coisas interessantes aqui. Temos hoje também, como convidado, algumas pessoas que são artistas que têm essa pegada na rua, temos artistas que vivem disso, temos pessoas que se colocam nesse lugar, que estão como promotores de eventos. Então, eu quero convidar todo mundo, tá aí a Pedrita fez parte da minha pesquisa, e eu já de agora já agradeço demais, não só por ela ter participado da pesquisa, mas por ela ter aceito vir aqui conversar com a gente. Ela também me falou que ia chamar um amigo dela, que era, eu estou imaginando que é o Dudu, né, o Dudu do Circo, que apareceu com esse nome aí, que também é um artista, que também exerce a sua arte na rua. E aí nós temos também a Rosane, que é uma produtora de samba, que está aqui com a gente, que vai conversar um pouquinho. Então, eu queria convidar, né, bem-vindo aí todo mundo, obrigado por vocês terem aceito o convite. Eu queria convidar para a gente começar essa discussão, né, que cada um pudesse falar um pouquinho aí da sua experiência, contar como é que é essa história, e a gente vai trocando, e daqui a pouco eu volto também. Eu estou vendo a Rô com a mão levantada, você quer falar, Rô? Boa noite, Denise. Gostaria de dar boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu acompanho a conversa de vocês sempre, gosto muito. Fico escondidinha ouvindo, louca às vezes para falar alguma coisinha, mas eu acho ótimo, assim. É muito profícua a conversa. Eu queria só dizer que eu vou ficar pouco tempo com vocês, que 19h10, 19h20, eu vou começar uma outra conversa, num outro grupo. Não tem problema? Tá. Então, diante de tudo que você falou, Denise, extremamente provocador e muito ao encontro do que eu tenho para falar aqui hoje. Falei com Denise no convite que eu não sou uma pesquisadora, né, do conceito de lazer, da área do lazer, eu sou professora de língua portuguesa. Na realidade, eu faço formação de professores na perspectiva étnico-racial. Gostaria de contribuir um pouquinho com uma conversa, né, nessa perspectiva, que é o seguinte: hoje, a gente, tem 2 momentos hoje do dia que me marcaram muito. Primeiro, porque houve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, junto com a secretária de Cultura de BH, a respeito do Festival de Arte Negra, né, que é o FAM, Festival Internacional de Arte Negra. E essa audiência ela foi pautada por questionamentos da sociedade civil, e aí artistas, né, todos, inclusive os artistas circenses, os artistas que têm a matriz africana como base de seu fazer, né, teatro, música, dança. E aí o questionamento primeiro que foi colocado lá é por que a curadoria do Festival Internacional de Arte Negra está na mão da Secretaria de Cultura e não na mão dos artistas. E aí é óbvio, né, que a gente também fica muito atento às histórias, porque o primeiro festival de arte negra, que foi feito em 95, ele estava na mão dos artistas. E depois, quando ele se torna parte do calendário da cidade, ele passa a ser da curadoria da própria secretaria, porque aí, Denise, a discussão que eu acho que é bacana da gente trazer, né, a partir dessa conversa que teve hoje é qual que é o conceito de arte, qual que é o conceito de arte negra, quem é que vai ser autorizado a adentrar a este festival, porque na realidade é uma relação de poder que está dada aí, né? Eu sou o poder público e eu defino qual é a arte que eu vou bancar nessa cidade e ser, né, de uma certa forma, inserida num grande festival. Fiquei muito atenta a isso, assim, eu acho que a secretária passou um pouco de aperto para dar conta do pacote todo, mas, enfim, não se chega a um lugar, né, satisfatório para a sociedade civil, numa mesa onde está poder público e sociedade civil, jamais, né? Agora, o outro episódio que eu acho que marca muito o dia de hoje é a perda que a gente teve irreparável, né, do nosso querido Nelson Sargento, cantor, compositor, artista plástico e o mestre, né? Um mestre na vida e na música. Ele nos deixa uma obra marcante que enaltece o samba
enaltece o carnaval, enaltece nós, brasileiros e brasileiras, e enaltece a Estação Primeira de Mangueira, né, que é um mangueirense formidável. Agora, perder Nelson Sargento, nossos aplausos a ele, é extremamente triste, mas perder Nelson Sargento para a Covid chega a ser cruel, né? E aí a gente esbarra numa outra questão, que é a questão que está dada e colocada por esse desgoverno, e aí, mais do que tudo, impacta sobremaneira as populações em vulnerabilidade social, não é? Então, aí deixo externada a minha indignação enorme para esse desgoverno. Bom, segundo Nelson Sargento, em uma das suas composições, o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre o socorre do suspiro derradeiro. Eu atuo na produção de uma banda de samba de mulheres, numa perspectiva mesmo de empoderá-las para ocupar os espaços das rodas de samba de Belo Horizonte, para, de fato, tentar minimizar os efeitos do machismo, não é? E do racismo que está na nossa sociedade. E é por isso que eu queria discutir um pouquinho sobre o samba, sabe, Denise? Porque o samba, ele foi perseguido, foi maltratado, foi mal visto, foi malquisto por anos a fio pelo Estado brasileiro. E assim como tem sido tratada, né, várias tradições de matriz africana. Porque nós temos, na realidade, uma questão que está dada, que a gente não pode perder de vista, que é a legalidade do racismo estrutural que está implantado na nossa sociedade, no nosso viver. Nós temos uma lei, que é a lei da vadiagem, e aí, Denise, você perguntou assim, quem tem acesso à cidade, quem tem direito à cidade, não é? E eu fiquei pensando, poxa vida, parece até que a gente tinha conversado, ia ser muito bacana, porque assim, a lei da vadiagem, ela data de 1890, ou seja, 2 anos após a abolição da escravidão. E o que ela traz como cerne? Ela criminaliza todos os sujeitos que estão à toa na rua. Os capoeiristas, os tocadores de instrumento, os músicos, os moradores dos cortiços, os vendedores ambulantes. E aí eu fico me perguntando, há 2 anos depois da abolição da escravidão, qual sujeito negro estaria com uma carteira assinada? Porque para você não ser preso naquela época, você tinha que provar que trabalhava. E provar que trabalha é só mesmo quando você está carregando uma carteira assinada, não é? E aí eu fico trazendo essa discussão porque essa lei da vadiagem, ela não só destinava à prisão os capoeiristas e vadios, né, chamados vadios, maiores de 21 anos, mas indivíduos de qualquer idade pertencentes ao que se compreendia na época como classes perigosas. E aí os músicos eram colocados nessa categoria de classe perigosa. E aí é bom, de uma certa forma, honrada, né? Por fazer parte de uma classe perigosa. E aí, Danise, quando você fala que esse governo persegue a classe artística, não é à toa. E não é de hoje, não é? É o poder, de fato, que há na classe artística. Então, em 1890, 2 anos depois da promulgação da Lei Áurea, foi estabelecida a legislação que definia como crime de vadiagem uma pessoa que andasse na rua e não comprovasse estar trabalhando era presa, podia ser levada à delegacia e ficar presa por 30 dias. E, neste caso, o grupo tinha os compositores, os musicistas, os intérpretes, os tocadores de tambor das casas de candomblé e de umbanda, e todos os sambistas. Todos os sambistas eram considerados vadios, perigosos, portanto, passíveis de prisão. Então, andar na rua carregando pandeiro, cuíca, agogô, reco-reco, tantã, era motivo, de fato, de ser preso. Além da própria indumentária, né, que o sujeito era identificado como sambista, também poderia ser preso. E aí, esse estado de coisas, né, porque, no caso, eu poderia estar até escondendo o meu instrumento, mas você acredita que até as mãos dos sambistas eram averiguadas, se tinha calo para ver se eles eram tocadores de tambor ou de algum instrumento? Então, era algo extremamente perverso, porque você não tinha como driblar essa história na realidade, né?
Então, dessa forma, o samba acabou, de fato, sendo pejorativamente colocado como símbolo de vadiagem, né? Um símbolo de criminalidade até, porque a simples posse de um instrumento de percussão já era interpretado como um indício de vagabundagem. Aí a gente vê a mão do Estado, né, extremamente forte e de controle social e sobre a classe artística, né? A gente percebe essa violência simbólica, mas nem tão simbólica, mas é uma violência também racial, uma violência de fato. E aí o samba, ele, de fato, não se deu bem na rua, vamos dizer assim, não foi bem acolhido na rua. E aí, quando você falou do curta que teve, os guardas que prendiam, eles, em alguma medida, curtiam o samba, mas, em alguma medida, também exerciam esse lugar, né, de punição. O samba ele foi acolhido, né, depois nas casas das Ielorixás, né, tia Ciata, tia Surica e as velhas tias, e aí ele foi protegido, salvaguardado nessas casas, onde eram tocados nos terreiros, nos quintais, depois das sessões religiosas, onde a polícia às vezes já não chegava mais. Então, eu queria trazer essa reflexão para contribuir com o debate, porque atualmente o samba ainda está restrito, né, a alguns espaços, infelizmente destinados pelo comércio, pelo capitalismo. São poucas as casas de samba de Belo Horizonte que são periféricas e, de fato, de um público marcadamente de samba de raiz, como o Bar Opção, aqui no Caiçara, ou o Bar do Cacá, lá no bairro São Paulo, né, na Vila Andiroba. E estamos aí num diálogo grande para ver se a gente consegue o registro do samba como patrimônio cultural e imaterial da cidade de Belo Horizonte, junto à secretaria. Estamos tentando, estamos fazendo os movimentos aí. É um pouco disso que eu queria trazer para essa conversa, tá bom? Estou aqui mais um pouquinho com você. Obrigada, Rosane. Muito bom te ouvir, e a gente também é parceiro aí nessa luta que é histórica, né? A tarefa para fazer todo dia. Denise, convida aí, Pedrita, Dudu, vai aí, toca. Eu vou convidar, mas deixa eles ir chegando aí. Você quer falar agora, Pedrita? Você quer que alguém fale na sua frente? Vai chegando de mansinho? Como é que você tá? Porque tem um Dudu escrito também. Massa, se posso quiser chegar, se alguém quiser falar antes também tô de boa, se não, posso chegar também e dar minha experiência, mas tô de boa, como for, se tiver alguém com uma levantada, vai na frente aí. Não, então vamos aproveitar e escutar essa aí, gente. Eu queria apresentar para vocês. Pedrita fez parte da minha pesquisa, assim, né? Já falei um pouquinho, né? Foi super gratificante ela aceitar. Encontrei ela hoje, comecei a catar tudo para achar. Falei assim, nossa, tem que achar pelo menos alguém que participou da pesquisa para poder ver se, né, dar o depoimento, né? Porque é muito diferente. Uma coisa é o olhar do pesquisador, outra coisa é o olhar de quem faz. Né? Mesmo que a gente tente na pesquisa retratar isso, é diferente, né? E sim, que bom, que bom. Conta pra gente o que você quiser contar dessa sua vida longa de rua, que eu sei que é. Massa, oi gente, eu tô na rua, por isso que tá um pouquinho escuro aqui, eu tô na beira da praia, moro na Bahia, morava no Rio de Janeiro quando eu fiz a pesquisa, e aí eu tô aqui com uma amiga que tá ajudando, a gente tá até com pandeiro na rua, foi muito massa a fala da Rosane. Tô com uma amiga minha que é mestra de capoeira, professora de samba, aí a gente tava com pandeiro na rua e ouviu isso, assim, pô, pandeiro, a gente tava viajando aqui na conversa. Aí o pandeiro tava me ajudando aqui a fazer a luz. Pode deixar. Pronto. Então, aí é isso, eu sou de Santos, da Baixada Santista, sou artista de rua, já tive vários empregos formais, assim, né, dos 13 anos que eu comecei a trabalhar, com 17 eu parei, e comecei com arte de rua, que foi de artesanato, depois eu fui para o circo, do circo eu fui para música, eu também sou capoeirista, e é isso. E viajei de carona pela América do Sul, então, assim, a arte de rua foi uma opção para mim de liberdade, de poder viajar, de poder não ter um patrão,
principalmente porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu já trabalhava 8 horas por dia, depois eu saía, ia para a escola, eu voltava da escola, e assim, poder escolher meu horário, poder trabalhar com alguma coisa que diverte as pessoas, que faz bem para mim, que faz bem para os outros, foi tipo uma escolha de liberdade. E é isso. Lá no Rio foi um lugar que eu tive uma repressão muito forte, porque eu trabalhava dentro do metrô. Aqui eu trabalho em Salvador, eu trabalho tocando nos ônibus. É outro aspecto, assim, os motoristas de ônibus são super legais. Tentei tocar aqui no metrô, eu fiquei um pouco com medo, porque eu não sabia exatamente como era. Lá no Rio eu fui presa 2 vezes. Uma das vezes eu tive que pagar fiança, que por sorte eu estava com o dinheiro do meu aluguel no bolso, e aí eu paguei a fiança, não cheguei, fiquei horas na delegacia, mas não cheguei a ficar presa, assim, porque eu tinha o dinheiro lá, fiquei sem aluguel só. E é isso, eu vejo muito arte de rua. Primeiro foi um escape para mim, né, com uma garota de 17 anos, querendo sair de uma cidade pequena para viajar, para poder não ter patrão e tudo mais. E hoje eu vejo ela totalmente como democratização da arte, como pessoas que não têm acesso à arte poderem ter. A arte não tem que estar só para quem pode pagar, e às vezes não é nenhuma questão de dinheiro, por mais que tenha algum show público, algum teatro público, é uma questão que as pessoas realmente não têm tempo, exatamente como eu, antes de trabalhar com arte de rua, que acordava às 7 da manhã, trabalhava 8 horas por dia, almoçava no trabalho, saía do trabalho, ia com o uniforme do trabalho para a escola. Chegava da escola, dormia, e o lugar que eu tinha para dormir era no ônibus, às vezes, sei lá. E como que eu ia parar minha vida para poder ir num teatro, sabe? O tempo que eu tinha livre, eu queria, sei lá, lavar minha roupa, dormir, sabe? E a gente poder proporcionar arte, seja música, seja circo, para pessoas que, além das pessoas que não podem pagar, as pessoas que não têm tempo, ou às vezes a pessoa não tem esse meio social de frequentar isso, sabe? Uma pessoa que, sei lá, às vezes nunca ouviu falar no teatro, não passa pela cabeça dela procurar um site da prefeitura para saber onde tem teatro gratuito, porque não faz parte da realidade dela. Agora, a partir do momento que ela está sentada no metrô e chega um ator, seja alguma pessoa fazendo uma movimentação de teatro ali, é outra onda, é algo que às vezes ela não sabe que existia, e a partir daí ela pode querer procurar, pode querer ser um ator também. Como eu já ouvi várias histórias de artistas de rua que falavam, gente, uma vez eu vi um palhaço, ou eu vi um circo, ou eu vi isso, e isso me marcou, e aí eu ficou no inconsciente ou consciente da pessoa por muito tempo, até que ela conseguiu se tornar esse artista. E é isso, eu acho uma arte de resistência, principalmente estamos ocupando a rua, sabe? Estamos num lugar onde as pessoas não querem que a gente esteja. A rua é o lugar dos vadios, sei lá, nos querem presos nas nossas casas, trabalhando. Nosso corpo, ele serve para produzir, e não pode ser uma produção artística. Essa produção tem que ser capital, para gerar lucro para o Estado, etc. E eu boto fé que talvez se a gente pagasse uma mensalidade para o metrô para trabalhar, quem sabe a gente não ia ser mais vagabundo. Porque a gente é vagabundo porque a gente faz arte de rua. A gente é mendigo, qualquer coisa assim. Mas, e é total tem uma carência também do Estado, não sei, de apoio à arte. Então, você quer, já vi vários músicos incríveis. Tem um amigo meu que tocava na orquestra sinfônica, mas ele ia para o metrô porque o salário dele da orquestra sinfônica estava atrasado há meses. E ele tinha uma filha, ele tinha que tocar no metrô. E ele era foda pra caramba, eu não tô nesse nível todo, não. Mas a gente não, sabe? E acaba indo também num outro lugar. Se eu quero ser música, eu sou obrigada a estar dentro de um barzinho, trabalhando pro dono do bar, que vende a cerveja dele lá e quer pagar R$50 para tocar a noite toda. Eu posso escolher estar na rua, sabe? É a minha forma de expressão, é a forma de eu chegar nas pessoas, indiferente do que seja, é o que eu quero. E é o meu escape financeiro também. É disso que eu vivo. E eu posso viver. Hoje eu estou na Bahia, antes eu estava no Rio, já morei em Floripa, já viajei em vários países.
e graças à minha liberdade e à minha autonomia, que eu sei que a minha arte é benquista, não por todos, mas onde eu chego eu consigo trabalhar e ser benquista e sobreviver. Acho que é isso. Ah, Pedrita, legal demais aí, ó, você não deve estar acompanhando no chat porque você está com de celular, mas a Vaninha aqui já mandou no chat aqui, ó, toca esse pandeiro aí para nós, esse barulho do mar e do vento tá demais, tá batendo aqui, tá deixando todo mundo louco, gente, vocês não viram. O pandeiro é da minha amiga que veio me acompanhando. Ela, pô, eu tenho uma reunião para participar. Ela veio aqui comigo, ela estava com o pandeiro na mão, a gente ficou junto. Eu não tenho como colocar o pandeiro e segurar o celular, mas eu vou mostrar só uma coisa maravilhosa aqui para vocês. Olha, gente, que coisa linda. Não sei se dá para ver a lua. Deve ser a lua tá maravilhosa. Show. Show. Aí é isso, estou aqui acompanhando vocês. Não acompanho o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui. Aí a gente troca essa ideia. Beleza, Pedrita, obrigada demais aí pela sua fala. Daqui a pouco nós vamos rodar mais, porque assim, aqui, isso é assim que acontece, um vai falando, fala um pouquinho, aí o outro fala um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, aí quando alguém tiver uma pergunta, já direciona. Dudu do Circo, meu querido, você quer falar um pouquinho para a gente da sua experiência? Boa noite, gente, sou eu, Dudu do Circo, um nome estranho no grupo. Sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, e, nossa, muito gostoso ouvir as falas de todo mundo aqui, que todo mundo aqui vem me representando bastante, e eu aqui no meu mundinho, eu me junto com os artistas, e não necessariamente os artistas pesquisadores, e que tem embasamento para a gente entender por onde que está caminhando a nossa realidade, né? Que total descaso do governo, a gente está há um ano e tanto aí nessa luta que se a gente continua se caracterizando como artista, é que a gente está sendo resistência, né? Para estar aqui até agora tentando fazer arte nesse Brasil que antes dessa pandemia já não era uma coisa muito fácil, né? E agora a cada passo que dá é um desafio novo, né? Vocês estavam falando aí que os espaços onde é o espaço público, quem que pode ocupar esse espaço público. Certa vez estava eu apresentando aqui em São Bernardo, em conjunto com vários artistas, e a gente estava fazendo uma manifestação cobrando mais políticas públicas do governo, né? E eu me propus a fazer um espetáculo na Praça da Matriz, aqui em São Bernardo. Logo que eu comecei a montar o cenário, chegou um rapaz e falou assim, não, mas você não pode estar apresentando aí. Não, mas a gente vai fazer uma apresentação artística e não sei o quê. Não, mas você tem autorização? Não, eu não tenho autorização. Ah, então você não pode apresentar aqui. Mas, eu disse, tem o artigo 5º da Constituição que prevê que a gente pode vir apresentar no espaço público, contanto que não restringe a passagem e eu não preciso pedir autorização para isso, né? Daí o rapaz pegou e me falou, tá, mas isso não vale aqui. Eu falei, não vale? Você é quem? Você é um fiscal? Ele falou, não sou fiscal, e foi embora. Tempos depois chegou a guarda municipal e estacionou a viatura deles logo atrás da gente e ficou assistindo o espetáculo sem interferir, mas não é o primeiro lugar que a gente chega e é menosprezado, como eu sou artista circense, eu já trabalhei muito na praça, no parque, no sinal, e 99% desses espaços a gente é taxado como marginal, né? Tanto que eu sou um marginal que trabalha pro empresário, a minha apresentação não é só para mim, é para todo mundo que tá a fim de assistir, né? E é por aí que eu sigo um pouco assim, não sei. A gente dá uma perdida às vezes também, né? Posso fazer uma pergunta aqui, emendando, Dudu? Nessa interação com o público, o que é o melhor e o mais difícil, assim, de aceitar, de engolir, na interação com as pessoas que estão ali, tá? O seu público.
O mais difícil para a gente, para mim, assim, enquanto artista, é me aceitar que eu cheguei ali para fazer aquilo ali, e aquilo assim vai ser uma coisa gostosa para o público. O público pode gostar dessa coisa que eu estou mostrando. Não, às vezes não tem um nível técnico de apresentação, mas no meu caso, eu sou palhaço, eu sou bobo. Em 99% da minha vida eu sou bem bobo, assim, né? E faço piada, brincadeira, e essa brincadeira gera a cumplicidade gera essa afinidade, e a gente ganha nessa afinidade. Para mim, o mais difícil é se aceitar de mostrar o que você tem para mostrar. E a partir daí, se você olha para o público e vê o olhinho brilhando, o sorriso na criança, o velho rabugento rindo, para mim o dia está ganho. Obrigada. Vamos seguir, Denise? Bora, tem Dudu inscrito, Dudu Pena agora, o outro Dudu. Eu não sou o Dudu do circo, não, mas sou bem palhaço também, viu, Dudu? É o seguinte, eu gostei de ouvir aí a Rosane, né, a Pedrita e o Dudu, porque meus últimos 3 anos foram em São Paulo, né, e eu sou uma pessoa que gosto muito de arte, sou adepto à arte e tudo. A relação que eu queria fazer era justamente essa do lazer com a arte, né? Então, o que a gente vê é a reprodução daquilo que acontece também nas possibilidades de lazer para a população. Aí agora eu estou falando como consumidor, né, da arte, vocês falaram como fornecedor de arte, né? Então, eu sou o consumidor da arte. E eu não posso procurar a arte, ou ter a oportunidade de ter a arte da forma que eu quero, que possa ser de uma forma gratuita e de uma forma que eu possa me apoderar ali daquele espaço para estar no espaço que eu quero, aquele momento, e poder ter ali a arte, né? Eu frequento muito a Avenida Paulista, né, aos domingos, e ali tem sido uma grande expressão de arte na cidade de São Paulo, e eu fico muito ali justamente por isso, né, por conta dessas expressões de arte. Lá você vê dança, você vê grupos, você vê música, você vê ventríloco, você vê aqueles saltadores de fitas e vê todo tipo de manifestação. Ainda não foi taxado de proibido, né, mas eu tenho quase certeza que daqui a pouco vai ser, né, porque vamos começar a querer organizar, e as pessoas que organizam, às vezes, tem muito a lógica do trabalho, né? Como a gente, né? Como disse a Rosane aí, tal, e a Pedrita, muito também a questão do o músico é o vagabundo porque está na rua, o artista é o vagabundo porque está na rua, né? Ele não pode estar com pandeiro na rua tocando pandeiro porque é vagabundo, né? Porque a lógica do trabalho prevalece sobre essa lógica que a gente tem da questão do lazer e da arte, né? Então, quem faz arte é vagabundo no nosso país, né? Não é pessoa que é vista como uma pessoa que faz arte. Então, se a pessoa faz arte no sinal de trânsito, né? Vai lá e faz arte e faz a sua arte lá, é o vagabundo que está lá, né? Que se mistura, né, no meio do povo, e você não pode remunerar ele pela arte dele, porque é um vagabundo que está lá, um qualquer que está lá fazendo. Então, a gente vê muito isso, mas é um pouco da cultura do nosso país, então é difícil, às vezes, a gente conseguir, né? E é resistência mesmo, essa arte de rua, eu vejo, e é difícil. Algumas cidades ainda têm a tranquilidade de você poder, né, apoderar do espaço, como eu disse, né, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, as pessoas estão buscando o espaço para fazer a sua arte, algumas de demonstração, outras como trabalho, né, o fornecedor como trabalho de arte, e a arte de graça, que não cobra de ninguém, e que você, a partir do momento que você quer pagar, que você pode pagar, você contribui. E isso é cultural, porque se eu costumo, e se eu posso pagar, e se eu estou consumindo aquele tipo de arte, por que eu não vou pagar? Então, eu tenho isso comigo. E aquela oportunidade de todo mundo, né, de você democratizar
a arte como um todo, né? Na rua você democratiza, né? Você está aí nas praças, você está na avenida, ali naquele momento, você está democratizando, porque tem gente que nunca teria a possibilidade de ver aquela arte. Apesar que a Avenida Paulista também é um pouco segmentado, né? O público que está lá, você não vai pegar um público da Zona Leste que vai lá para a Avenida Paulista, mesmo tendo metrô, ele não vai para lá. Alguns vão, mas não é a maioria. Isso deveria ser em toda São Paulo. Tenho certeza que se acontecesse isso ali numa Berrine, entendeu? Aí seria pancada em cima de pancada, ou na Faria Lima também, os guardas retirando, porque estaria perturbando os escritórios ali, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vê essa lógica, e essa lógica que predomina a dificuldade das políticas públicas, né, de fazer o lazer e transformar o lazer, e aí as opções de lazer e a arte estando aí no meio, a música, o teatro e tudo, e também essa questão relativa às possibilidades, né, de escolha também que as pessoas têm numa arte de rua, principalmente onde você concentra, né? Eu dou o exemplo da Avenida Paulista, porque você concentra vários tipos diferentes de manifestações artísticas e você pode escolher aquilo ali. Então, é democrático, apesar de ser localizado, né, num local só da cidade, mas, pelo menos, existe isso lá. E o governo deveria organizar e não, né, taxar de proibições e etc. Metrô, por exemplo. Metrô tem alguns espaços em algumas cidades que existem até palcos, né, para os artistas de metrô estarem, na verdade, né? Então, o metrô deveria dar essa oportunidade, né? Montar palcos em algumas estações, que são as estações mais movimentadas, né? O metrô de São Paulo, por exemplo, na Estação da Sé, o metrô do Rio na Estação Central e assim por diante, e colocar nas principais estações alguns palcos, algumas coisas, para que os músicos, para que os artistas pudessem ali estar organizadamente. Claro, porque a Denise sabe muito bem, né, que lá em Barcelona também tem essa organização, né, Denise, lá dentro daquele parque, mas tem um pouco da briga pelo espaço ali e tudo, né, e aí um que chega, um que, você não é desses e tal, etc., mas a organização, ela deveria acontecer de uma forma também democrática, onde todos pudessem usar o espaço, né, e poder utilizar o espaço, realmente, a rua, como espaço de manifestação. Afinal, a rua é um espaço de manifestação cultural, de resistência e de arte e de lazer, né, principalmente que as políticas de lazer do Brasil não tem opção de lazer popular, né? Só opção de lazer, maioria lazer de consumo, lazer pago e lazer para quem tem dinheiro para pagar. Então, mais ou menos isso aí, gostei muito da colocação aí da Rosane, da Pedrita e do Dudu, e que é por aí mesmo, a gente tem que ser um pouco mais resistente também àqueles que são consumidores, né? E lutar por este direito, né? A gente está ali vendo a arte, está tendo essa oportunidade, devemos lutar também para que ela continue na rua e para que ela venha mais para a rua e que o governo possa organizar e fazer este tipo de ação, né, para melhorar e para democratizar cada vez mais e assim por diante. É isso. Valeu, Dudu. Bom, se o governo vai organizar ou não, há controvérsias, né? Acho que tem um pouco a ver com o que a Rosane estava dizendo. Mas eu gostei muito das considerações que até agora foram feitas, né? E tem bastante gente inscrita ali. Eu quero só fazer uns apontamentos. Primeiro, assim, algo que a Rosane, vou direto nela, tá, Denise? Algo que a Rosane falou que tem a ver, assim, com essa marginalização da rua, né, como que é complicado, porque a rua é o espaço público por excelência, entre tantos outros, mas é um lugar de encontro, né, espontâneo, mas espontâneo entre aspas, daqueles que querem exercer cidadania na sua forma mais plena. E quando a Rosane estava falando, né, disso e de resistência, me fez lembrar também que quando eu fui pesquisar um pouco sobre as artes, ou a arte nas ruas do nosso país, quando começou isso ou não,
foi na década de 70, em plena ditadura militar, né? Então, como um ato mesmo de resistência por meio do grafite, que ainda hoje é marginalizado. A Pedrita também me falou uma coisa que me tocou muito, como que, a partir do nosso olhar, a gente pode pensar e classificar o artista de rua de diversas formas, né? Mas a Pedrita, ela deixa muito claro, é uma opção. Isso é para ela um exercício de liberdade, que permite a ela fazer várias coisas interessantes. E o legal para mim é que ela coloca em evidência essa dinâmica social, essa lógica de vida que não é tão apertada, que não tem tantas amarras como a gente tem, né, no nosso dia a dia, pensando aí até no trabalho docente, né, o nosso trabalho na universidade, cada vez mais burocrático também, e como que colocar isso em evidência é importante, né, isso nos humaniza, a gente precisa disso a todo instante, porque essa arte, ela não está lá naqueles espaços formais, sacralizados, elitizados, distantes da gente, não. É ali, né, é olho no olho, e é no junto. A gente precisa disso para que ela, de fato, aconteça. E o último apontamento que eu vou fazer é algo também que foi dito pelo Dudu do Circo, quando ele falou do riso, né, e falando do lugar onde eu estou, né, dialogando aí com alguns autores, então tem autores como o Adorno, que fala aí, faz críticas à chamada indústria cultural, ele fala que o riso é alienante. Então ele fala, precisamos ser críticos e tomar muito cuidado com isso. Mas um outro autor, que também tem formação, né, na escola de Frankfurt, assim como o Adorno, que é o Walter Benjamin, ele fala o contrário, ele fala não, o riso é resistência, ele é revolucionário, então ele tem um papel fundamental, né, porque ele esbarra na nossa condição humana, e o depoimento, os relatos que vocês fizeram, né, me tocaram muito nesse sentido. Vou ficar por aqui, passar para a Denise. Então, pessoal, eu vou seguir um pouco nessa lógica, né, dessa conversa da rua, né, porque ela é uma conversa muito interessante, né, a gente está aí, quem está ocupando, como que é, e como é que essas relações se estabelecem, né, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, quando eu fiz a pesquisa, que a grande maioria dos artistas me colocavam que ir para a rua, ela lidar com o inesperado, era lidar com aquilo que a gente não sabia, né, eles lidam com aquilo que não sabe o que vai acontecer. Então, você não sabe que tipo de relação você vai propiciar, você não sabe que tipo de retorno você vai ser, você não sabe como que você toca e afeta as pessoas. E essa relação, estar na rua, a rua, ela acaba sendo o lugar dos encontros e dos confrontos, né? E a gente vai vendo isso o tempo todo, principalmente quando a gente percebe a arte, porque a arte, ela toca as pessoas num lugar muito diferenciado, ela toca as pessoas no seu sensível, né? E toca em cada um de forma diferente, né? E aí eu acho muito interessante, porque eles falavam para mim que era uma das coisas que eles mais curtiam, e aí eu vejo essa ligação com a Pedrita, também que ela deu esse toque, né, tipo assim, eu vou fazendo porque eu vou gostando, eu vou fazendo, e a questão da grana, é claro que ela é fundamental, porque às vezes as pessoas, existem artistas fantásticos, super, com expertise que estão na rua, mas que vão para a rua porque é ali na rua que eles conseguem ter essa relação próxima com o seu público, essa troca mais genuína, mais direta, onde o riso, ele é o riso, o choro, ele é o choro, direto, conectado com aquilo que expressa. E aí é tão interessante da gente pensar, né, como que essa rua, cada vez ela é marginalizada, né, que a gente hoje vive uma lógica do medo, a rua é o lugar do perigo, a rua é o lugar que a gente não deve ficar, a rua é o lugar onde as maldades acontecem. Por quê? Porque a rua também é o lugar do encontro, é o lugar que a gente sociabiliza, é o lugar que a gente bota fé, que a gente se expressa, que a gente tem essa oportunidade de vivenciar, de simplesmente precisar lidar
com esses inesperados. E me encanta, né, e aí foi um encantamento que a pesquisa me trouxe, que talvez seja um encantamento que eu também tenha, essa possibilidade de você estar a todo momento precisando lidar com as incertezas, né? Você não tem certeza de nada. Quando você está na rua, quando você é um artista e vai para a rua, você vai com aquilo que você tem, e você doa, você coloca para fora, recebe quem quer, quem não quer, vai embora, né? Quem não quer, muda de lugar, passa. E essa capacidade de estar no meio do caminho que o artista tem, ele sempre se coloca no meio de um caminho, mas não é no meio do caminho dele, é no meio do caminho do outro, que tem a oportunidade de parar, ficar e apreciar, ou simplesmente passar, né? E nesse mundo corrido, né, eu brinquei, né, na hora que eu estava divulgando, eu falei assim, quem nunca parou para ver um artista de rua? Quem nunca foi tocado por essa arte que se expressa na rua, né? Então, é mais uma vez aí colocando esse lugar desse encantamento que eu tenho, né? Eu acho que não é à toa que a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente talvez pesquise aquilo que a gente se identifique, e eu acho que eu fui para a rua com um olhar romântico, cheguei lá, eu dei de cara com algumas coisas muito complicadas, porque também tem esse um outro lado, que é o lado do artista que precisa sobreviver, que precisa pagar suas contas, que tem o guarda que está atrás, botando ele para correr, e tem um governo por trás que diz, não, aqui você não pode, mas lá você pode, né? Então, assim, são muitas questões, né, que vão atravessando esse lugar da arte que está ali, livre, aberta, democrática, se expressando. E que também é resistência. Resistência porque hoje, e ainda mais hoje, nesse momento, né, de país que nós estamos, a questão é produtividade, né? Nós temos que fazer, nós temos que produzir, nós temos que ter um produto. A arte não interessa, a arte está para fora. A arte, ela vira quase que uma mazela social, quando que a gente sabe que a arte liberta, né? A arte liberta. Então, eu só queria colocar um pouquinho mais disso do que minha percepção na pesquisa, e aí também convidar, viu, Pedrito e Dudu, a hora que vocês quiserem falar, dá um toque aqui que a gente, ou levanta a mão se vocês estiverem sem comunicar no chat, e na sequência é o Bartos. Vai lá, Bartos. Boa noite. Parece que eu estava prevendo você, viu, Denise? Porque a pergunta é justamente para a Pedrita e para o Dudu. Para a Pedrita, eu fiquei muito sensibilizado com a história dela e a coragem, né, de uma menina com 13 anos. Ela disse que já estava nas ruas, né, fazendo o exercício da sua arte. Com 13, 17, foi evoluindo, foi literalmente fazendo uma construção, né, de vida e de profissão ali no meio da rua. E eu fiquei curioso para saber dela, não sei se ela ainda está aí, porque ela disse que saiu um pouco mais cedo, mas assim, como mulher, quais foram os principais obstáculos que ela vivenciou e se ela encontrou no caminho inverso alguma facilidade por ser mulher nesse ambiente, porque, reforçando o que eu já disse, eu achei um ato de muita coragem dela já tão novinha se doar para esse movimento que traz tanta liberdade, dá para sentir o prazer que ela, quando ela expressa, né, aquela autonomia, aquela vontade de viajar, de conhecer o mundo, de não ter patrão, né? Isso é uma coisa muito ousada, bonita. Eu sei que traz um retorno emocional muito forte e compensador, e que muitas vezes a gente que está de outro lado, que seguiu por outro caminho, mais pautado no que é dito como normal, a gente acha um pouco estranho, mas é uma coisa muito louvável, muito bonita e importante de saber que acontece. Eu queria ouvir isso da Pedrita, e em relação ao Dudu do Circo, até a Pedrita também poderia responder, mas eu fiquei pensando o seguinte, se você pudesse dar um recado para aquelas pessoas que ainda não valorizam essa arte de rua, que às vezes passam por vocês, ou pelo corre-corre do dia a dia, ou por realmente não dar valor àquela arte de rua, que trata às vezes como uma coisa invisível, não se importa de prestar uma atenção, de dar um retorno. Quais são os retornos mais significativos que vocês têm tido com essas experiências? E como vocês lidam com uma possível invisibilidade que talvez também ocorra em face do corre-corre, das ruas, e as pessoas muitas vezes
passarem com algumas preocupações e não darem a devida importância àquilo que vocês estão se doando tanto. Era isso, muito obrigado e parabéns a todos. Massa, vou eu. Ai, quero falar um monte de coisa. Vou deixar para você também, viu, Dudu? Não, eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas não foi na rua. Foi na rua, mas não era com arte. Eu trabalhava na praia, não sei quem conhece Praia Grande de São Paulo. Eu trabalhava naquelas barraquinhas de praia, vendendo pastel, não sei o quê, bababá. Aí, com 14, eu entrei numa empresa de jovem aprendiz, que eu era registrada, trabalhei na prefeitura, num monte de lugar. Aí, bom, é isso. Aí, com 17, eu pedi demissão do meu trabalho, aí fui fazer artesanato, vender na praia, bababá e tudo mais. Como mulher, cara, tem suas vantagens, que seria, tipo assim, eu vejo muita gente fazer isso, me admirar pelo lance da coragem. Falou assim, pô, que massa, valorizo muito por você ser mulher, que coragem, então acaba valorizando mais o fato de eu ser mulher, que talvez seja mais difícil em outros aspectos, então financeiramente talvez, ou até mais também de ver o diferente, porque pelo menos eu que toco no metrô hoje, eu vejo muitos homens. E eu toco sanfona, né? Então a galera já vê, eu vejo até em qualquer lugar que eu chego, quando eu chego numa casa de show para tocar, que eu tô carregando a sanfona, aí perguntam, quem é o sanfoneiro? Eu falei, porra, eu só aqui, eu tô carregando o peso pro cara que tá vindo. Mas assim, então é o exótico, e a galera fica, caraca, uma mulher tocando sanfona, uma mulher tocando sanfona e na rua, onde é um espaço tão masculino, então a galera acaba olhando mais, chama mais atenção. Quando eu fazia espetáculo de rua como palhaço, de circo também, muitas vezes eu fiz dupla com menina, então a galera via tipo duas, três mulheres juntas fazendo circo na rua, a galera, pô, aquelas meninas, as crianças gostavam muito, né, de uma mulher, assim, acho que passava também mais uma segurança de abraçar, de pegar, sabe, sei lá, tem mais essa simpatia, a parte ruim, pô, eu viajei de carona, nunca tive nenhum problema bizarro, né, trabalhando de carona, mas um assédio bizarro. Ao mesmo tempo também eu conseguia muita casa gratuita para ficar, porque não com caráter sexual, mas tipo assim, se tem algumas mulheres morando sozinhas, se tem um casal morando sozinho, aí chega um viajeiro com a mochila nas costas falando que não tem para onde ir. Pô, bora lá para casa, você monta a rede ali, que talvez se eu fosse um homem, que eu não acho que é uma questão de sexismo, é só essa diferenciação de segurança, de outras coisas, assim. Então, teve facilidades, assim, e a dificuldade é essa, o machismo, o assédio, cara, assédio é a pior coisa que tem. Assédio quando eu vou pedir carona, assédio quando, às vezes, alguém te oferece um trabalho quando você vê a galera tá querendo dar em cima de você, essa parte. Eu lembrei também sobre lazer, né, que é o tema. E aí você falou que, porque eu tô de um outro lado. O meu lazer foi eu fiz faculdade de História. Eu falei, pô, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí eu fui fazer faculdade, porque eu não queria trabalhar com isso, mas eu queria fazer faculdade por lazer. E aí é bem inverso, como eu conheço muita gente que estuda, acadêmico, que trabalha e usa a arte como lazer. Eu usei, né, a academia exatamente ao contrário. Aí eu fiz faculdade de História, terminei rapidinho porque eu queria conseguir viagem, continuei viajando. Aí eu estava morando no Rio, aí eu estava meio entediada, né, só estudando música. Aí eu resolvi fazer filosofia. Aí eu entrei na Unirio, lá na URCA, aí fiquei cursando filosofia, só que aí começou muita demanda, né, prova, pesquisa, e como era só um lazer, eu não queria aquilo como profissão, aí eu acabei abandonando a faculdade e vim para a Bahia. Agora eu estudo psicanálise, essa já talvez pode ser até como profissão daqui a pouco, e aí quando você fala outra coisa sobre de quem não gosta, eu pensei, recalque, meu filho, que a gente odeia o que a gente quer ser, para pessoas invejosas. Mas é total verdade, eu estudando psicanálise pensei exatamente sobre isso. Tanta gente que odeia a arte de rua, que chega e vê um cara no semáforo e fica puto. Você não gostar, você não achar legal, não chamar atenção, tudo bem.
Agora, você realmente ficar puto com alguém que tá tocando, com alguém que tá fazendo isso, é porque, na real, você odeia o seu trabalho, você odeia a sua vida, você queria ter essa liberdade, ou você queria ser artista, ou você queria não estar 8 horas no escritório, eu não sei. Ou você queria ter essa liberdade de não estar na igreja, de não estar casado com seus 10 filhos, não faço a mínima ideia. Mas para mim, assim, quem odeia realmente a gente é recalque, tá ligado? Porque o que eu mais ouço, eu lembro aquela parada, se tal coisa não der certo, eu vou virar hippie e vender artesanato na praia. Sei lá, tem uma expressão que é assim. E eu ouvia muito isso das pessoas. Nossa, meu sonho era sair viajando que nem você, com uma mochila nas costas, mas eu não tenho coragem. Cara, talvez nem era o sonho da pessoa, mas eu ouvia isso, mano, de muita gente. Tanto de vender artesanato na praia, a galera queria saber como era, ficava curiosa. Mas como por ser um mundo tão afastado da vida dela, ela nunca resolveu experimentar, mas fica num lugar ideal de liberdade que todo mundo gostaria de ter, talvez com outras prioridades, mas é isso. E aí eu lido bem, porque na real, não sei em todos os lugares, a gente já passei por momentos ruins, né? Mas geralmente a gente é muito bem quisto. Aí vai ter aquele cara que odeia, aquele cara que não gosta, mas você vai ter várias pessoas que vão te defender, que aí você nem precisa abrir a boca. Quando chega, às vezes, um cara reclamando de eu tô tocando no metrô, isso daí não é artista, você não pode tocar não. Aí eu, desculpa, eu não queria incomodar, então eu vou parar, tá bom? Aí eu faço isso também, eu vou começar a discutir com um cara, vai criar um clima chato, eu não escuto, eu tô no meu lugar de afirmação, de palhaça, de circense, de musicista, mas aí o público que começa a me defender e fica puto. Você que não sei o que, não gosta de música, a gente quer que ela toque. E geralmente quando isso acontece é que a aceitação é muito maior da galera. A galera que às vezes estava no celular, não estava nem olhando você, mas quando viu o cara enchendo seu saco, que geralmente é homem, às vezes tem mulher também, mas é mais homem, enchendo seu saco, aí a galera te defende, aí alguém já te dá aquela nota de 50, o outro já todo mundo aplaude, a galera vai tocar, ela vai tocar aqui sim, porque a gente ama ela. Aí é tudo maravilhoso. Vai lá, tu. Ai, gente, é muito bom isso, né? Eu estava lembrando de uma vez que eu apresentei na Paulista, e não foi um dia assim, nossa, o dia mais legal de todos, foi um dia normal, no meu normal, né? E eu apresentei... Fecha a porta. No meio da apresentação, acabou a apresentação e chegou um pessoal assim, ó, nossa, foi muito lindo o que você fez, assim, ó, tocou demais a gente, e eu acho demais você tá fazendo essa arte aí. E eu falei, nossa, eu não vi o quanto que eu acessei essa pessoa, né? O quanto que eu fiz a diferença no dia dessa pessoa ou na vida aí. É muito doido, né? E como eu estava falando ali nos comentários, que tem o Parque do Povo, que a gente tem que chegar com material, montar toda a estrutura ali para a gente se apresentar, e a gente, nesse parque, a gente não pode passar o chapéu, porque é proibido passar o chapéu. A gente coloca o chapéu no chão e a pessoa que se estiver disposta a assistir o espetáculo, gostou do espetáculo, aí sim, ela vai lá e vai colocar o dinheiro lá no chapéu. Eu não posso criar uma relação mais próxima, sabe? São lugares que, umas formas do governo cercear a nossa ação, né? E, nossa, vocês falam tantas coisas assim que vem, daí na hora que eu vou falar, já esqueci tudo, mas é por aí, assim, as ideias. Legal demais, Dudu, bacana, Pedrita, vamos continuar, ainda temos muito bate-papo aí, e agora a vez de Rogério, vai lá, Rogério. Boa noite, pessoal, né, eu vou pedir desculpa por deixar a câmera desligada, minha internet, ela tá oscilando, eu fico com medo dela cair, então vou ficar com a câmera desligada, tá? Assim, primeiro eu queria parabenizar a fala de todos, assim,
tá um encontro, assim, maravilhoso, especialmente pela fala da Pedrita, do Dudu do Circo, da Rosane, a história de vocês, assim, já é inspiração aqui, tenho certeza que também já é inspiração para muita gente que está aqui também. Eu queria falar 3 pontos, na verdade, levantar 3 questões, de um olhar, assim, de um espectador, na verdade, né? Então, assim, eu não conheço muito bem a arte de rua, então vou falar de um olhar de um espectador. O primeiro é fazer uma relação com o vídeo que fala do metrô, né, da arte lá em São Paulo, que uma vez eu estava no metrô aqui de Belo Horizonte, indo para Santa Teresa fazer a minha pesquisa, e entrou um grupo de artistas, eu não vou saber o nome desses artistas, fazendo rap dentro do metrô. Foi, assim, uma coisa maravilhosa, né, que eu pude presenciar, e aí, vendo esse vídeo, né, lá do metrô de São Paulo, eu lembrei desse pessoal. Foi uma experiência muito bacana, assim. O segundo ponto é sobre a distinção do olhar do espectador para o artista de rua, né? Porque eu fiquei pensando assim, o que faz o menino, por exemplo, o menino o menino ou a mulher, enfim, que faz o manablares lá na rua, ele está segurando uma laranja, um limão, ele não está com o material adequado, às vezes não está com uma roupa adequada, às vezes não está com a cara pintada, né, como muitos ficam, e aí ele não é visto como artista, ele é mais visto como um menino de rua, um vagabundo, né? Então a gente tem que, assim, levantar uma crítica sobre isso, né? Assim, ter um olhar mais cuidadoso, né? Porque ele não é menos artista de rua pela cor, pela roupa ou pelo material que ele está utilizando, né? Então, às vezes rola talvez, né, essa distinção, né? Eu já presenciei pessoas no sinal levantar o vidro do carro, né? Porque a pessoa está lá fazendo sua arte, né? Que isso vai, né? Para que fazer isso, né? E o terceiro ponto que eu fiquei pensando é que às vezes a gente, na nossa própria cidade, a gente não tem costume de turistar, né? O Dudu falou que ele vai para a Avenida Paulista, né, ver arte lá na Avenida Paulista, ele que mora em São Paulo. Eu fiquei pensando, gente, que dia que eu fui para o centro de Belo Horizonte, ver arte no centro de Belo Horizonte, andar à toa no centro de Belo Horizonte. Acho que eu nunca fiz isso, porque a gente passa no centro de Belo Horizonte sempre com pressa, sempre indo de um lugar para o outro e nunca olhando para os lados, né, e a gente esquece de ver a arte que está acontecendo em Belo Horizonte mesmo, seja nas paredes, né, tem muitos prédios pintados em Belo Horizonte, são lindos, que a gente pode olhar, seja a arte que está acontecendo na Praça 7, enfim, e a gente não olha, a gente tem mania, quando a gente faz uma viagem, seja para fora do país, ou para outra cidade, ou para outro estado, a gente passa a olhar o artista de rua, e fala, nossa, que coisa linda, isso não tem na minha cidade, né, e não olha na nossa própria cidade, né? Então, fazer uma reflexão sobre isso também. Aí eu vou passar a fala agora, mas era só essas 3 coisas que eu tinha que falar. Obrigada. Agora é Vaninha. Bora, Vaninha. Tô aqui. Nossa, gente, tá muito legal essa conversa hoje, viu? Mas a última conversa foi pesada, né? Então, tô adorando. Apesar do tema ser maravilhoso e necessário, mas hoje está bem gostoso. Eu até queria começar pela última fala do Rogério, que também era uma questão que eu tinha colocado aqui, né? E aí perguntar para a Pedrita. Primeiro, Pedrita, seu nome é nome artístico ou é nome mesmo? Eu achei tão lindo. E queria perguntar para os dois como é que é ser artista de rua no Brasil, exatamente por conta dessa fala do Rogério. Porque saímos daqui e a gente acha tudo lindo, né? E a gente dá os dólares, as moedinhas de euro e tal. Mas a gente não valoriza o que é nosso, né? Então, é preciso inverter esse olhar e aprender
a reparar e olhar, como diz o Saramago, né, de outro jeito, o que é nosso. E quem está dizendo? Está dizendo o quê? Né? Por que ele está se expressando daquela forma? Eu fiquei pensando nas estátuas vivas, a gente fica sempre querendo que elas sejam super lindas, né, e tal. Gente, é a condição que a pessoa tem, mas eu não sei que dia que eu já joguei uma moedinha, né, a gente joga moedinha para uma estátua viva, né, então a gente também seleciona quais as artes que a gente vai apoiar ou não, né, os meninos na rua, tem dia que eu falo assim, gente, olha esses meninos, eles estão querendo dizer alguma coisa, e estão fazendo super legal aquela coisa do malabares e tal, e a gente precisa ter um outro olhar sobre isso e realmente valorizar, né, porque é uma forma de expressão e toda forma de expressão vale a pena ser pensada, né, a respeito. E a outra pergunta que eu queria fazer para os dois é como é que vocês estão sobrevivendo nessa pandemia, né? Então, acho que se já era difícil, já estava difícil, pode estar mais complicado ainda, não sei, eu quero ouvir. Mas aí eu fiquei pensando que esse tema hoje está tão pertinente, né, para o momento que estamos vivendo, porque a chamada para o Brasil inteiro é de ir para a rua. É muito doido isso, né? Pensar que a gente está, pelo menos no meu caso, há 1 ano e tantos meses, né, longe da rua. Quando eu saio, hoje eu saí um pouquinho e dirijo, eu falo, gente, parece que eu não conheço mais esses lugares. Parece que eu até esqueci como é que dirige. E eu fico olhando assim, nossa, quanto tempo eu não passo por essa rua, né? Então, a rua deixou de ser um espaço nosso. Se antes já não era nosso, porque os carros e a especulação imobiliária tomou conta, hoje em dia a gente está vendo que estamos cada vez mais cerceados da rua, do encontro, de tudo isso que já foi dito aqui. E, curiosamente, estamos sendo chamados para ocuparmos novamente as ruas no dia 29. E aí, para nós que ainda não tomamos a vacina, meio complicado. Talvez você tenha que encher a cara de máscara e de carro, mas a gente tem que ir para a rua. Porque nós sabemos que a única forma de resolver alguma questão nesse país é ocupando as ruas. Então, eu fiquei pensando, nós estamos sendo cerceados não só, né, das reivindicações políticas que se dão nesse espaço, mas também das nossas manifestações artísticas, que também são políticas, né? Então, é preciso ter clareza do que significa a rua. E aí eu fiquei pensando, né, desde 1990 e poucos, que eu li o Carlos Rodrigues Brandão, né, que eu acho que essa temática vem me acompanhando, e acho que cada vez mais necessário a gente pensar na rua. E aí eu fiquei também refletindo sobre essa questão do individualismo e da coletividade. Me parece que os artistas de rua, né, posso estar falando bobagem, tem as ações muito isoladas, né, a gente está aqui com a Pedrita com algumas experiências, o Dudu, a gente tem tantos outros artistas que vão de uma forma bem isolada, ocupando alguns espaços possíveis e exercitando, né, a sua arte, exercendo sua profissão. Mas quando essa ocupação se dá pela coletividade, isso já tem uma outra conotação, né? Então eu fiquei pensando no meu tema de pesquisa, né, na festa, como é que a festa faz isso, permite esta aglomeração, né, essa coletividade e ocupar a rua na coletividade, naquela manifestação que já diz de uma outra história, né? Então, o congado, o maracatu, todas as outras, né? O rap, o hip hop, o soul, viu, Rogério? O soul maravilhoso lá do centro da cidade, né? O debaixo do viaduto, enfim, né? Quando estamos no coletivo, muda a história. Pode até acontecer uma repressão, mas aí não é um enfrentamento individual, né? Enfrentamento de um grupo, que pode trazer outras consequências, outra leitura, e aí, nesse sentido, o samba, né? Tudo isso. Então, eu fiquei pensando que, talvez, quando a gente fala que a arte amedronta, é exatamente isso, né? Porque a gente reconhece a potência dessas manifestações enquanto espaço também de reivindicação pela própria manifestação. Então, é o samba reivindicando, é o soul reivindicando, tudo isso, né? Dizendo tudo isso, olha, não tem espaço, é aqui que eu vou fazer a minha manifestação, né? E aí me chama a atenção quando a Pedrita fala do corpo, né? O corpo enquanto resistência. E o corpo, como já discutiu, né, bem feito, eu acho lindo essa discussão do Boaventura, é esse corpo que resiste e que está ocupando essas ruas, dizendo, a partir da sua própria corporeidade, o que ele quer dizer. Então, acho que nós não podemos perder isso de vista.
E só mais duas coisinhas pequenas. Eu fiquei muito feliz quando a Rosane falou que que eles estão discutindo o FAM, né? Que bom, porque virou um programa de governo, então, de Estado, então eles têm que garantir para nós, né? E tomara que seja ouvindo os artistas, e vamos ver de que maneira que vai acontecer. E fiquei pensando no próprio Carnaval, né, de Belo Horizonte, com a retomada, onde foram, quais foram as ruas ocupadas, né? Então, a Guaicurus, né, as ruas que não são transitáveis, porque amedrontam ainda mais, né? Exatamente nesses lugares é que a gente vai se manifestar. Então, acredito que a rua é um palco, né, de tudo, e cada vez mais o sistema nos afasta da rua. Nós precisamos cada vez mais nos apropriarmos das ruas, inclusive em tempos de pandemia, com todos os cuidados, porque é isso que vai fazer alguma diferença na nossa sociedade, e pensar que o governo vai organizar isso, jamais, eu também acho que nem deve, porque eles vão organizar do jeito deles, e não nosso, né? Nós que temos que ocupar, nós que temos que dizer como é que nós vamos fazer, e acho que é isso que eu queria falar, só. Então, obrigada, gente. Oi, Vânia. Vânia, eu tô na rua aqui na praia, aqui com a minha Qual praia que você tá? Eu lembro da primeira pergunta só. Qual praia que você tá? Pra matar a gente. Eu moro em Barra Grande, na ilha de Taparica. Ah, que delícia. Daqui dá pra ver os prédios. Dá pra ver os prédios de Salvador. Conheço Barra Grande. Eu queria saber se seu nome é o seu mesmo. Vou lembrar, vamos lá. Se seu nome é nome artístico ou é seu mesmo. Calma. Como é que você começar tudo de novo, eu vou esquecer tudo de novo. Tá, vai lá. Como é que é ser artista de rua no Brasil e como é que você está sobrevivendo na pandemia com a sua arte de rua? Beleza, essas três depois eu continuo. Meu nome é Pedrita mesmo, minha mãe, ela achava legal aquele desenho chamado Flintstones. Aí ela, pô, massa, quando tiver uma filha, pá, vou pôr o nome de Pedrita. Aí nasceu minha irmã, o Elvis tinha morrido, ela pôs o nome da mulher, da filha do Elvis Presley, que ela gostava, mas a próxima é Pedrita. Aí nasceu eu. Já nasceu artista. E por coincidência, azar, sei lá que porra, o sobrenome de minha mãe era Rocha. Então ficou Pedrita Rocha. Aí era horrível na escola, né? Hoje eu gosto muito, mas era Pedrita Rocha, Pedra, Pedregulho, Flintstones, essas coisas assim. Como é ser artista de rua no Brasil é muito doido, porque uma coisa que eu escuto muito é a galera falando assim: aqui não valoriza, mas lá na Europa eles valorizam, não sei o quê, aqui no Brasil não sei o quê. Eu escuto isso, não é de artista, não, eu escuto isso do público. Só que assim, os países que eu tive foram aqui da América do Sul, né? E então eu não posso falar da Europa, eu já conheci alguns europeus, malabaristas. Eu já ouvi amigo meu falando, malabares na Europa é coisa de hippie. Não é que nem aqui a galera que se especializa, que faz um monte de curso, que dá oficina, tem malabares experimental de não sei o que lá, um monte de gente formada em educação física, que tem esse lugar também, né? Mas eu não sei, não posso falar de outros continentes. Mas uma onda com o Brasil, do Rio de Janeiro, quando chegava a galera gringa, que você via, obviamente, né, aquele pessoal com aquela calça cheia de bolso, cor bege, com câmera no pescoço, que lá no Rio você vê muito desses mesmo, aquelas bermudas, assim. Cara, uma época que eu ganhava muito bem no Rio, né, então, assim, a pessoa, o mínimo que me dava era R$1, mas a galera dava muita nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Aí chegava o gringo e me dava umas moedas de 10 e 5 centavos. Tipo assim, até você vai dar um monte de moeda, vai uma junto, né? Mas assim, né? É diferente se eu tô fazendo espetáculo, aí chega uma pessoa humilde, me dá eu nem costumo olhar o que a pessoa me dá, principalmente no espetáculo de rua, eu passo o chapéu, no metrô também passo chapéu, não passo a mão, mas às vezes você vê o gringo contando na mão, ali, assim, as moedinhas e me dando 10 e 5 centavos. Aí eu lembro que uma vez eu estava falando com meu mestre de capoeira, que eu tava falando, pô, o cara passou no mó carrão lá no semáforo, aí o cara tirou e me deu 10 centavos, que eu tava puta. Aí ele falou que nunca tinha pensado sobre isso,
E aí ele ficou meio com vergonha, assim, ele, pô, porque às vezes eu tô no semáforo, eu dou a moeda que eu tenho. Eu nunca pensei, né, que talvez fosse uma ofensa dar uma moeda de 10 centavos, que às vezes eu acho que é. Depende de quem te dá, mas às vezes tem a intenção da pessoa, porque pô, a pessoa tem um carrão, aí fala, não, mas se todo mundo der 10 centavos, não, se todo mundo der 10 centavos, no final do dia eu vou continuar passando fome, porque é diferente, se for assim, se todo mundo der R$1, aí no final do dia ela vai tirar um dinheiro, aí tudo bem, é R$1, né, se todo mundo der, agora se todo mundo der 10 centavos, não vou somar porra nenhuma, eu vou ter que mudar de profissão, qualquer coisa assim. Então, é isso, sobre arte de rua no Brasil, sobre o meu nome. Também acho que rola um racismo, né? Lembrando da fala da Rosane no começo, até de perseguição dos seguranças no metrô. Rola um tratamento diferente por ser mulher, a violência, o assédio. Então, segurança do metrô com homem, muitas vezes ele já chega batendo. Com mulher, ele já chega assediando. Mas são violências diferentes, mas eu vejo perseguição maior dos seguranças do metrô para a galera preta, e aí dentro do colorismo também, eu lembro de um casal, a mina é negra mais clara, o cara é negro mais escuro, e ela falava, cara, quando eu tô com meu marido a gente passa batido, sei lá, agora quando meu marido tá trabalhando sozinho é uma perseguição maior, a segurança sempre para, e coisas assim, né, como polícia de segurança já está acostumada para preto. Isso é mais uma questão da situação que eu vejo no Brasil. A arte de rua que eu fiz em outros países, cada país foi um país. Eu trabalhei muito com circo fora do Brasil, né? Não precisa não, mano, tá de boa. Aí eu trabalhei... Tá de boa. Minha amiga que tá aqui segurando o pandeiro para mim. E aí no Chile, trabalhei no Chile, na Bolívia, no Peru, cada um foi uma situação, e às vezes isso muda muito de cidade para cidade. Eu lembro de um interior de São Paulo que eu cheguei, eu desci da rodoviária, só sei lá, se tinha um informante na rodoviária, eu estava andando para ir buscar um semáforo, buscar um hotel, alguma coisa assim. Aí já chegou a polícia municipal falando que não podia ficar lá, que eles iam pagar uma passagem para ir para outra cidade, e me levaram para um abrigo. Eu falei, não, já paguei hotel ali, cara, eu tô aqui trabalhar, não, porque é proibido. Eu acho que era Sorocaba, eu não lembro, eu passei em tantas cidades que eu não lembro mais todas. E lá no Chile, eu tinha muito malabarista, né? O circo é uma coisa bem comum lá, então... E também lá era muito comum a pessoa fazer 18 anos e sair para viajar. Parecia que era meio tradição, assim, rito de passagem. Pô, eu faço 18 anos, vou de carona viajar pelo sul, e nisso tinha muito malabarista, que tinha família, que tinha dinheiro, que era um passeio de verão de ritual para a vida adulta, não sei. Na Argentina eu vi muito artista de rua, principalmente com música nos ônibus, né? Muito normal. E aí eu acho que se assemelha mais à galera que faz aqui artesanato, que são os hippies, assim, que é mais para uma filosofia, não para um profissionalismo. Já no Brasil, no Chile eu vi muita galera que é profissional. Eu e Dudu, a gente trabalha, ele escreve mais edital, eu já não estou nessa onda, mas a gente vive disso, a gente faz curso, a gente estuda, a gente dá oficina, a gente se especializa, a gente pesquisa, e a gente trabalha na rua porque a gente acha a rua tudo que a gente já falou aqui. Enquanto em algumas pessoas, tanto no Brasil como na Argentina, eu via muito de galera de tipo, pô, eu sou doidão, eu preciso fazer alguma coisa aí. Foi mais ou menos como eu comecei, né, com artesanato. Preciso viajar, vou arranjar alguma coisa para trabalhar. E não se especializa, é mais um jeito de ganhar um dinheiro, como se você limpasse um vidro de um carro no semáforo. Não é uma arte. E aí também falando sobre o Brasil disso, aqui no Brasil a gente tem muita criança jogando limão no semáforo, tem essa galera que não posso dizer que eu não sou a fiscal da arte, quem é artista ou quem não é, mas é uma galera que não está lá porque ela é artista e ali ela está usando um local de trabalho. Ela precisa comer, eu também preciso comer, mas eu posso comer de várias formas e eu escolhi essa. Ou não, eu escolhi a música, e como a música não dá para eu ganhar e sobreviver trabalhando num show, eu resolvi a música ocupar esse espaço. Pode ser por necessidade de me alimentar, mas eu não estou fazendo malabares porque eu preciso me alimentar. E tem pessoas, crianças jogando limão,
porque arranjaram um jeito de conseguir um trocado para ir para casa. Então, ao mesmo tempo que talvez queimaria o filme, tem um outro lado que o público costuma diferenciar. Quando eu falo que trabalho no semáforo, rola um preconceito, mas quando a galera me vê trabalhando no semáforo, vê que eu tô com um monociclo, que é um bagulho que, pô, é muito mais caro que uma bicicleta, vocês não têm ideia. É um figurino, é uma maquiagem, é um malabares, é uma roupa que eu sempre tento colocar uma roupa legal, é um sorriso, é uma brincadeira, que é o que diferente de uma criança descalço, até um adulto que pode ser descalço fazendo qualquer corre. Aí agora você volta às perguntas, eu só respondi 3, não lembro o resto não. Então tá ótimo. Na pandemia, como é que você está se virando? Massa. Então, a pandemia, eu estava aqui na Bahia acidentalmente, foi um rolê, o Dudu estava até aqui também acidentalmente. Aí eu fui ficando, deixei minha casa lá no Rio, eu morava de aluguel lá, minhas coisas estão lá, minha roupa deve estar no varal até hoje. Mas aí eu arranjei uma amiga que queria alugar, estava procurando um quarto para alugar. Eu falei, minha filha, aluga meu quarto aí. Aí ela paga lá o aluguel, que eu dividi a casa com 2 amigos, então minhas roupas estão lá, minha roupa no varal, minhas coisas. E eu fui ficando e logo ia ficar tipo 1 mês, 2 e ver o que ia acontecer. Mas aí chegou a pandemia, eu não podia trabalhar, não podia fazer nada no começo. E aí eu comecei a inventar milhões de coisas. Primeiro eu comprei uma maquininha de tosse, que eu tenho um cachorro, e falei, vou ser tosadora de cachorro. Aí eu comprei a maquininha, não deu certo. Consegui vender, pelo menos. Aí eu comecei a vender... Aí eu resolvi abrir um delivery de comida japonesa, sem saber fazer comida japonesa. Mas como aqui não tinha comida japonesa, eu juntei um dinheiro com uma amiga, vamos lá. Aí a gente comprou uns peixes, ela sabia, a gente começou a vender para os amigos. Até hoje o delivery está funcionando, tá massa, mas eu já não estou mais na sociedade. E aí aqui eu morava de aluguel. E aí aconteceu que tava caro, né? O aluguel aqui é muito barato, mesmo assim, né? Para quem não tá trabalhando. E aí tinha um bar alugando. Aí eu aluguei um bar, porque era o mesmo preço da casa que eu morava, só que era um bar e eu tinha um quartinho no fundo para dormir. Então, hoje eu aluguei um bar, aí como eu faço música, então, quando a gente estava aqui, a pandemia demorou para chegar, né? Então, a gente fez música até dezembro, eu acho. Primeiro momento que realmente teve um momento de fechar e tudo mais, foi no Réveillon. E aqui as primeiras pessoas que eu conheci com Covid também foi recente. Até agora eu não conheci ninguém que morreu, mas sei que o tio da padaria ficou doente, um outro tio ali também, mas doente assim, ficou em casa de boa e saiu. Aqui não tá uma situação de casos sérios. Então, hoje eu tenho um bar, que eu faço música ao vivo e artesanato e tudo mais, que é aqui na beira da areia mesmo. Durmo com as ondas batendo na parede. E quando a coisa aperta, porque agora o bar não tá podendo funcionar, a gente não tá podendo colocar música ao vivo, né? A gente também não quer aglomeração, nada disso. A gente vende uma cerveja, né? Como a gente mora lá, então é meia-noite, se alguém bater lá pedindo cerveja porque não tem nada aberto, a gente pode atender. E quando aperta, eu continuo trabalhando na rua. Eu estou evitando trabalhar na rua, mas é o que eu tenho que ir para Salvador. Mas aí é muito álcool em gel, máscara. Como eu toco no barco aqui, né? Aqui tem uma lancha, um ferry boat, então eu toco ali o álcool gel antes, depois do dinheiro, na hora. Então eu tenho tocado, mas eu tenho ido 1 vez por semana, tenho evitado. E aí eu tô tentando, vendendo bolo de pote, vendendo isso, vendendo aquilo. Vendi minha sanfona, que eu tinha 2, aí vendi uma que tava de boa. Aí tô vendendo algumas coisas e tô segurando a onda dessa forma. E quando aperta, eu vou lá em Salvador, trabalho, de reduzir os custos, né? Acabou a hidratação no cabelo, agora é só banho de mar mesmo e óleo de coco, tá de boa. É isso, tô bem. Ah, gente, obrigada, viu, Pedrita? Legal demais. Aí vou passar, né, porque o Dudu, Baninha fez só 35 perguntas para cada um, aí o Dudu vai responder também dentro, aí na sequência a gente fecha, né, que tem Namu, e depois Vaninha também ainda tem mais um negocinho para falar, e aí a gente vai encerrar, tá, pessoal, porque pelo que eu tô vendo a hora aqui, senão para a gente não extrapolar o nosso horário combinado, tá, então já vou agradecendo aí, vai lá, Dudu. Essa coisa de contar a história, a gente gosta de ficar aqui falando, trocando ideia e botando papo em dia, conhecendo gente nova, né? Bom, eu sou o Dudu, não de batismo, mas desde criança, mas eu sou Eduardo,
E essa coisa de estar na pandemia, como a gente está sobrevivendo nesse caos caótico, né? Cada dia é um dia. Se eu contar o segredo assim, vai virar um livro. No ano passado eu consegui emplacar alguns trabalhos ainda assim no meio desse caos. Eu peguei uma ação municipal em São Paulo de distribuir máscara, daí eu ficava na perna de pau distribuindo máscara, focando no cuidado pessoal e tal, e deu para segurar umas ondas nesse período. Daí em dezembro, outubro, novembro, dezembro, eu ainda conseguia vender mais algumas apresentações municipais aqui, que eu tinha um caixa ainda meu que de janeiro até dezembro deu uma segurada. Quando não deu mais para segurar, eu falei com a minha amiga dona de bar e ela conseguiu uma ajuda ali, me ajudou a passar esse período aí. E editais, a gente fica trabalhando com editais, e eu peguei 2 projetos do Aldir Blanc, que deu uma segurada, daí a gente faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não tá fácil, mas a gente vai sobrevivendo, né? Que mais? Tinha outra coisa que eu ia falar, esqueci. Esqueço tudo. Não tem... Deixa eu falar isso agora. Eu esqueço. Tem os amigos que voltaram para o Amigos, é verdade. Ó, tem alguns amigos que são colombianos, que tá todos esses acontecimentos lá, eles estão super mexidos aqui, e eles não teve mais como segurar, eles voltaram para o sinal, eles já estavam vendendo seus espetáculos por aqui, suas apresentações, e agora eles não tem um subsídio do governo, não tem deles menos ainda, né? Tem o auxílio emergencial, mas não paga a nossa sobrevivência, né? Para a gente se manter fazendo a arte, a gente precisa focar um tempo no estudo, um tempo na pesquisa, um tempo na escrita. Eu tive a oportunidade de entrar no circo vindo de projeto social. Era um projeto do município e tinha um galpão com aula de piano, violão, canto, fotografia, malabar. Vou aprender a jogar bolinha? Olha, dá para sobreviver disso? O quê? Existem convenções de circo? A gente foi para a convenção de circo e aí eu falei, não, é isso. Eu vou focar minha vida nisso daqui, que é uma forma gostosa de viver e de levar a vida, né? É isso, gente. Não sei, o que mais? Esqueci. Massa demais, Dudu, muito legal de escutar essas histórias todas. Namu, acabou sua bateria ou você ainda conseguiu estar por aí? Ela saiu. Saiu? Saiu. Então, Vaninha, com você e a gente encerra. A resposta dos dois me suscitaram mais 50 perguntas. Não, adorei. Menos, Vaninha. Obrigada, gente, muito obrigada. Nossa, fiquei pensando como é que a gente... Agora eu já estou viajando, tá? A gente, como mãe, né, fica projetando o que a gente espera do filho, e eu penso que esses relatos, principalmente da Pedrita, com essa forma de se virar na vida, que maravilha, né? Só a arte, a criatividade, e tudo que poderia nos permitir isso, né? Tira a gente da caixinha. O que eu queria falar é que esse tema de hoje, a primeira coisa que eu pensei foi nesse livro aqui, ó, do Luiz Antônio Simas, né, O Corpo Encantado das Ruas, que ele discute a rua o tempo inteiro, né? São crônicas bem curtinhas, e ele trabalha com o Rio de Janeiro, contando as histórias, né, de Pombagira, de Zé Pilintra, não sei o quê. Então, é um livro delicioso, e né, para a gente que gosta de pesquisa e tal, vale a pena ler, porque suscita realmente muitas questões e da forma como a gente pode ocupar essas ruas e como que elas já foram ocupadas anteriormente, né? Nós não estamos chegando aqui agora, teve muita gente que já veio antes. Então, eu queria sugerir esse livro, e o Luiz Antônio Simas está fazendo também um curso, eu estou até participando dele, que ele está trazendo as festas no Rio de Janeiro, e a tônica da rua está sempre presente, né? Então, acho que é muito bacana pensar nessa temática, e as muitas possibilidades que elas nos sugerem, né? Denise explorou uma, e hoje a gente explorou bastante aqui, mas existem tantas outras. Era só isso. Muito bonito, depois você dá um jeito de ler também.
Obrigada, Dê. Obrigada. Obrigada a vocês, Pedrita, foi muito legal. Qual que é o nome do autor? Eu coloquei aqui o nome do livro, mas O Luiz Antônio Simas. Ah, tá. É com S ou com Z? Com S. Tá. Vou botar aqui. Gente, eu caí meio de paraquedas aqui, eu não sei onde vai estar disponível esse conteúdo, mas eu achei tão gostoso estar aqui nessa conversa com vocês, tipo, vocês me representaram tanto na fala de cada um, assim, ó. Muito obrigado. Ô, Dudu, a gente sempre disponibiliza, né, depois que termina essa conversa, acontece uma vez por mês, a gente sempre coloca num canal do YouTube que chama Cine Lucy, tá? Depois eu tenho o contato da Pedrita, se eu não tenho contato direto, mas assim que a gente subir para o YouTube, eu passo para ela e ela te passa, ou se você quiser deixar o seu contato aqui, eu também te passo direto, não tem erro não. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que assim, que é tão interessante esse movimento da arte, como que ela circula no mundo, né, antes da gente terminar, porque aquela foto, né, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade, eu não sei se o Dudu, né, o resto eu sei que com certeza viu, mas a foto que fez o cartaz, que fez parte do cartaz fazendo a divulgação dessa nossa conversa de hoje, foi uma foto que eu tirei durante a pesquisa, né, que era uma dupla que estava se apresentando lá no Rio de Janeiro, estava se apresentando no centro da cidade, e eu peguei uma cena muito legal, que é dessa questão da interação, né, era exatamente um morador de rua que estava fazendo uma reverência para os músicos, né, ele estava fazendo uma reverência para os músicos, na verdade ele dividiu, ele dividiu esse espaço, que estava sendo dessa apresentação, porque ele dançava, ele se divertia, ele dividiu com os artistas e fez essa reverência, e eu tive a felicidade de bater essa foto. Mas o mais interessante é que era um francês e um argentino. E no que eu fiz o contato com eles, nessa relação da pesquisa, eu consegui entrar em contato, fiz o contato com os dois, só que 2 dias depois que eu tinha entrado em contato, o francês deu linha, como um bom artista de rua, vazou, foi para fora, foi para a Bélgica, foi para isso, foi para isso, e eu conversei com o da Argentina, tal. Quando eu postei, e aí eu passei a entrar em contato, não entrar diretamente em contato com ele, mas eu sempre o via colocando fotos que ele realmente roda o mundo, cada hora ele estava no lugar, e eu sempre o via, e eu encontrava, seguia, né, vamos falar assim, né, que rede social a gente segue, né, a gente não encontra. Aí eu postei essa foto, quando ele viu a foto, ele, sim, eu comecei a conversar com ele, não pude convidá-lo porque ele só fala francês, então a gente não ia conseguir ter uma comunicação, mas eu achei muito legal como que isso reverbera, né, e essa pesquisa aconteceu já 4 anos atrás, né, e de repente ele se viu na foto, se reconheceu e curtiu, como que essa questão da arte, ela também, ela toca, né, ela suscita, a gente não tem noção de como que ela vai, como vocês mesmos falaram, como ela vai tocar a cada um. E aí eu vou encerrando aqui a minha fala, agradecendo demais, Pedrita, de ter comparecido aqui, dividido com a gente toda essa experiência, agradecendo demais o Dudu, né, que compartilhou também toda essa experiência dele, a Rosane, que esteve aqui, mas já precisou sair, que tinha um outro compromisso, e todas as pessoas que participaram com a gente, né, seja de forma mais ativa, seja escutando, quem ficou aí ouvindo, né, e pensando um monte de coisa, mas ainda não abriu o microfone para falar, mas é sempre um grande prazer poder dividir com vocês essas questões que nos tocam tanto, né, e tão emergentes, como no caso da arte na rua, né, dessa possibilidade de ocupar esse espaço público, desse nosso direito à cidade, né, o nosso direito a habitar a cidade, a viver a cidade, a modificar a cidade, né, de ser também essa cidade. Então, agradeço a todo mundo, me despeço e passo a palavra para a Cris para fazer o nosso encerramento. Muito bom. Denise, faço minhas as suas palavras, esse é o seu tema, e foi hoje uma conversa muito bacana, né? Experiências diferentes que se complementam. Só para a gente terminar, até coloquei aqui a frase para vocês. Todo piso será palco,
toda parede, mural, e a cidade inteira, poesia. Não tenho autor, né, mas é arte de rua e acho que expressa um pouquinho mesmo do que a gente conversou aqui hoje. Vou colocar também aqui para vocês o link do nosso canal no YouTube para ficar mais fácil. Quem quiser seguir vai ser notificado assim que esse vídeo for postado. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima. Valeu, gente. Muito bom. Tchau, pessoal. Boa noite, valeu. gente. Tchau, aí, Pedrita. Valeu, galera. Valeu demais. Boa Obrigada, noite, gente. Pedrita. Obrigado. Valeu. Muito bom, né, gente? Super rico. Valeu, Boa Dudu. noite, gente. Valeu. Vou Maravilhoso. desligar aqui Obrigado. a gravação. Abraço. Vou querer ver Dudu do circo lá na Paulista, hein?